E se um visitante misterioso de outro sistema estelar passasse pela Terra hoje? Em 1º de julho de 2025, isso aconteceu. O telescópio Atlas, no Chile, detectou algo jamais visto. Um objeto vindo de fora do nosso sistema solar, rasgando o céu a 61 km por segundo. Este vídeo é a sua passagem para entender tudo sobre o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Era madrugada no Chile, quando o Atlas, um telescópio dedicado a detectar ameaças espaciais como asteroides, captou um ponto luminoso incomum. Inicialmente classificado como A11PL3Z, esse objeto se movia de forma extremamente acelerada e com uma trajetória fora dos padrões esperados para objetos do Sistema Solar. Ao investigar dados retroativos de meados de junho, os astrônomos perceberam que esse corpo já estava visível, apenas não havia sido identificado antes. No dia seguinte, 2 de julho, veio a confirmação bombástica. Aquele era um objeto interestelar, um corpo vindo de fora do nosso sistema solar, exatamente como haviam sido o Oumuamua em 2017 e o cometa Borisov em 2019. Agora havia um terceiro, o 3I Atlas. O Atlas, acrônimo para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, é um projeto da NASA criado para detectar objetos perigosos que possam colidir com a Terra. Ele opera com múltiplos telescópios instalados em diferentes pontos estratégicos, incluindo o Chile. O objetivo é identificar asteroides dias ou até semanas antes de um possível impacto. No entanto, dessa vez, o Atlas encontrou algo muito mais intrigante do que um simples asteroide. Um corpo que não pertencia ao nosso sistema, e isso mudou tudo. A primeira pista de que o objeto não era normal veio de sua velocidade absurda, cerca de 210 mil km por hora, ou 58 km por segundo. Além disso, sua trajetória era altamente inclinada, cerca de 175 graus, indicando que vinha de uma direção praticamente oposta à da maioria dos corpos do Sistema Solar. A excentricidade da órbita foi medida em 6,3, um valor altíssimo que indica uma órbita hiperbólica, ou seja, que o objeto não está em órbita do Sol, mas apenas passando por ele em uma trajetória de entrada e saída. Agora vem o detalhe mais curioso e inquietante. O 3I Atlas vai cruzar nosso sistema solar dentro do mesmo plano elíptico dos planetas, com uma margem de apenas 5 graus de inclinação na entrada, e saindo com os mesmos 5 graus de desvio. Isso é incrivelmente preciso para um corpo que não pertence ao nosso sistema. Para muitos astrônomos, essa coincidência é, no mínimo, intrigante. E mais, ele está vindo diretamente pela zona habitável do nosso sistema solar, passando entre as órbitas da Terra e Marte. Ou seja, o 3I Atlas não só atravessa o sistema, como o faz em plena faixa da vida, onde as condições são ideais para a existência de água líquida. Isso abre espaço para muitas perguntas e, quem sabe, futuras descobertas surpreendentes. Diferente de seus antecessores, 3I Atlas é gigantesco. Estimativas iniciais indicam que o objeto pode ter até 11 quilômetros de diâmetro, o que o tornaria maior que o próprio Monte Everest. Alguns cálculos sugerem que, se toda a luz captada vier do núcleo e não da coma, a nuvem de gás e poeira ao redor, seu núcleo pode ter até 24 quilômetros de largura. Essa é uma escala muito superior à do Oumuamua, que media cerca de 400 metros, e do Borisov, com cerca de 1 quilômetro. Isso torna o 3I Atlas não apenas o mais recente, mas também o mais massivo objeto interestelar já observado. Ao se aproximar do Sol, o 3I Atlas começou a exibir uma característica fundamental de cometas, uma cauda. Telescópios no Havaí, Arizona e Chile registraram sinais claros de uma coma e uma cauda curta.
Isso indica que o objeto contém gelo e gases que começaram a se sublimar devido ao calor solar. O satélite TESS, da NASA, também detectou atividade já quando o objeto estava a 6,4 unidades astronômicas do Sol, ou seja, mais de 950 milhões de quilômetros de distância. Isso é muito cedo para a maioria dos cometas, sugerindo que o 3I Atlas tem uma composição bastante volátil. Astrônomos da Universidade de Oxford sugeriram que o 3I Atlas pode ter se formado há mais de 7 bilhões de anos, em uma das regiões mais antigas da Via Láctea. Isso significa que ele pode ser anterior ao nosso próprio Sistema Solar, que se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Mais do que isso, ele pode ter sido expulso de seu sistema original e vagado pelo espaço por bilhões de anos até chegar aqui. Esse tipo de objeto representa uma cápsula do tempo cósmica. Analisá-lo pode nos dar pistas sobre como eram as condições nos primeiros tempos da galáxia. E talvez até sobre os elementos que formaram os planetas e a vida. Será apenas um cometa? Sempre que surge algo interestelar, aparecem as especulações. E se não for natural? O astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, já conhecido por suas teorias sobre o Oumuamua, sugeriu que 3I Atlas também pode ser uma sonda interestelar, talvez abandonada ou avariada. Apesar da hipótese não ter evidência sólida, Loeb aponta para a aceleração incomum e a trajetória singular do objeto como possíveis indícios de que ele não seja apenas uma rocha. Porém, a maioria dos cientistas considera 3I Atlas um cometa natural com comportamento coerente para um objeto congelado vindo de outro sistema. O 3I Atlas deve atingir seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, em 29 de outubro de 2025. Nessa data, ele estará a 1,38 unidades astronômicas do Sol, ou seja, dentro da órbita de Marte. Mesmo assim, não oferece risco para a Terra. A menor aproximação será de 1,6 UA, o que equivale a mais de 240 milhões de quilômetros de distância. Durante o periélio, a luz solar vai torná-lo difícil de observar da Terra. Mas telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb estarão preparados para registrá-lo. Após sua passagem, ele seguirá sua jornada para o espaço profundo fora do Sistema Solar. Cientistas estudam usar sondas antigas para tentar se aproximar do objeto e coletar dados valiosos, e quem sabe, estudá-lo de perto, enquanto telescópios continuam monitorando sua luz e composição. Cada visitante interestelar é uma chance única de entender outros mundos, uma janela rara para estudar outros sistemas estelares. O 3I Atlas pode conter pistas como planetas e cometas se formam em outras partes da galáxia, e quem sabe, sobre a própria origem da vida. Oumuamua era misterioso, Borisov era claramente um cometa, mas o 3I Atlas é um gigante que combina características dos dois. Estamos testemunhando um dos eventos astronômicos mais importantes da década. Um mensageiro cósmico, talvez mais velho que a Terra, está passando pelo nosso céu. Ele pode ter cruzado bilhões de anos-luz para nos encontrar. Com o 3I Atlas, levamos perguntas, hipóteses e o fascínio pelo desconhecido. Se você ama mistérios do universo, curta, compartilhe e inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, mantenha os olhos no céu.